Olá pessoal, voltamos com a nossa disciplina de clínica médica. Já falamos sobre o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e agora a gente está entrando no sistema neurológico, né? Estamos falando das patologias de cada sistema. Aqui a gente inicia falando do traumatismo craniano encefálico, que é o famoso TCE. É causado por uma agressão, né, ou por uma aceleração ou desaceleração de uma alta intensidade do cérebro, né? Ou seja, vamos dar um exemplo ali de um acidente de carro automobilístico, né, onde há uma pressão que o paciente é jogado contra o para-brisa. Então isso pode, né, o paciente ter um TCE. Causa um comprometimento estrutural e funcional do couro cabeludo, do crânio, meninges, encéfalo e também os seus vasos. O TCE é um trauma que não apresenta origem degenerativa ou cognitiva. Pode causar diminuição ou alteração da consciência do paciente, afetam diretamente ao funcionamento físico, memória, aprendizagem e atenção, comportamental e até mesmo emocional. Quais são as manifestações clínicas? Distúrbios de consciência, o paciente pode ter uma confusão, evoluir para um coma, há uma cefaleia, agitação, irregularidade respiratória, pupilas, anomalia pupilares, né? Início súbito de uma deficiência neurológica. O nosso tratamento, antibiótico terapia, diminuir a PIC. Gente, PIC significa pressão intracraniana. Cirúrgico, é feita a drenagem de hematoma intracraniano, correção de líquido cefalorraquidiano, entre outros, né? Depende da avaliação do neurologista. Intervenções de enfermagem, vamos lá aos nossos cuidados. Manter as vias aéreas permeáveis, monitorar a pressão intracraniana, né? Cuidados com o tubo orotraqueal. A gente vai promover a mudança de decúbito desse paciente de 2 em 2 horas ou conforme a orientação do enfermeiro. Sonda vesical de demora, monitorar a frequência respiratória, higienização corporal, aspiração das vias aéreas, entre outros. Mostrei para vocês a imagem de um traumatismo crânioencefálico, onde há um trauma, né, inicial aí na parte frontal. Dei como exemplo, gente, me fugiu o nome agora nesse momento, ele era piloto de corrida, Michael Schumacher, perdão, eu acho que é mais ou menos esse nome. Então ele teve um traumatismo craniano, infelizmente nesse momento ele entrou em estado vegetativo, então é sim uma doença, um trauma onde o paciente pode ter grandes sequelas. Distúrbios degenerativos, aqui a gente vai falar da esclerose múltipla, perdão pelo erro ali que tem 2M, tá? É uma doença autoimune, gente, ela afeta o cérebro, os nervos ópticos e a medula espinhal. Então isso acontece porque o sistema imunológico do corpo, ele confunde as células saudáveis com as intrusas, então ele acaba provocando lesões em todas. Então o sistema imune do paciente corrói a bainha protetora que cobre os nervos, conhecido como mielina. E é uma doença crônica do nosso sistema nervoso central. Manifestações clínicas: o paciente tem fadigas, reflexos anormais, distúrbios, disfunção motora, né, fraqueza, tremores, falta de coordenação, distúrbios na fala, disfunção urinária, distúrbios neurocomportamentais. O tratamento dos espasmos, antidepressivos, sonda vesical de demora para estar ajudando ali na incontinência dele, tratamento das síndromes dolorosas. As complicações da esclerose: disfunção respiratória, infecções vesicais, respiratórias e sepsis. Nossos cuidados: a gente vai orientar esse paciente a deambulação, evitar alterações bruscas de posição, evitar atividade física muito puxada, tá, gente? Então a gente deve orientar aqui um período de repouso e evitar o estado de fadiga, avaliar a retenção urinária, restringir a atividade sexual, apoio de equipe multiprofissional, tá? Então uma imagem da esclerose, né, múltipla, a gente tem aí a mielina normal, a fibra nervosa e como que ela evolui numa esclerose, fica desfigurada. Aqui a gente fala um pouquinho da doença de Parkinson, tá? Que são as células nervosas, usam uma substância química do cérebro chamada de dopamina para ajudar a controlar os movimentos musculares. Isso são as células, estamos falando das células nervosas.
O Parkinson ocorre quando essas células nervosas do cérebro que produzem a dopamina são destruídas, lenta e progressivamente. O que acontece? Sem a dopamina, as células nervosas dessa parte do cérebro não podem enviar mensagem corretamente. Então isso leva à perda da função muscular e o dano piora com o tempo. Por isso que o paciente apresenta esse tremor em repouso, né? Porque não produz mais a dopamina que fazia com que ajudava a controlar as movimentações musculares. Então é uma doença neurológica progressiva que afeta os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação do movimento. Também conhecida por paralisia agitante e é uma alteração, gente, de início espontâneo, entre 50 a 80 anos e sem história pregressa. O que o paciente apresenta com Parkinson? Tremor e repouso nas áreas envolvidas, há uma rigidez no desempenho de todos os movimentos, perdas de movimentos involuntários associados, insônia, salivação, depressão. Tratamento. O paciente faz um tratamento de anticolinérgicos, é uma patologia que não tem cura. A gente vai controlar esses tremores dele, evitando que ele fique cada vez mais sem um controle, né, desses movimentos. Nossos cuidados em estimular a tomar banhos quentes para estimular o relaxamento muscular, ensinar o paciente novamente a mastigar, controlar o peso, tem ali o apoio multiprofissional da fisioterapia, apoio emocional, a gente entra aí com o psicólogo, tá bom? Aí a imagem, né, de movimentos comprometidos, neurônio saudável do dopamina receptor, neurônio com Parkinson, né, o paciente não tem aí os movimentos. Doença de Alzheimer, a gente tem um distúrbio degenerativo caracterizado, né, o paciente apresenta uma demência com prejuízo progressivo de memória, função cognitiva, linguagem, até julgamento e capacidade de autocuidado. Quais são as causas? Pessoal, não se conhece causa específica da doença do Alzheimer, então pode haver uma certa predisposição genética para o seu aparecimento. Então, parece haver, mas não tem uma causa específica. As pessoas podem desenvolver o Alzheimer por volta dos 50 anos. Tem pesquisadores que levam a hipótese de que algum vírus e a deficiência de certas enzimas e proteínas estejam envolvidas, mas nada foi fechado, né? Foi levado em conta. Outros pesquisadores especulam que a exposição ao alumínio e ao seu depósito no cérebro possa contribuir para a instalação do quadro, mas também nada confirmado. Aí nós temos estágio 1, que é a forma inicial, alteração na memória, personalidade, mas ele ainda interage, entende, reconhece pessoas. No estágio 2, a forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples, como vestir uma roupa, comer alguma coisa, ele esquece, né? Há uma movimentação, uma agitação e insônia. No estágio 3 já é a forma grave, há uma resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, ou seja, ele fala que não quer fazer xixi, mas ele faz xixi, evacua. Dificuldade para comer, deficiência motora. Estágio 4 é a terminal, é a restrição no leito, no mutismo, onde o paciente não fala, não interage, ele sente dor, disfagia, né, dor na deglutição e infecções intercorrentes. Tratamento, ressonância magnética, tomografia, clorpromazina e haloperidol podem controlar essa agitação e a alucinação, reposição de vitaminas. Nossos cuidados, proporcionar iluminação adequada, imagens falsas, né, para evitar, mais fácil promover móveis e equipamentos, remover, manter interação social com o paciente e garantir repouso adequado. Proporcionar uma dieta balanceada, entre outros. A imagenzinha, e tem um exercitando para vocês estarem fazendo, pessoal, com calma. Baixem esse slide para vocês estarem respondendo, até mesmo para ajudar a estudar a avaliação que vai ter no final dessa disciplina, tá bom? Beijo, até o próximo slide que a gente vai falar sobre o sistema endócrino.